Olá pessoal, aqui é o Carlos Rota de novo. Vamos começar a segunda semana da sua disciplina de Bioquímica. Essa semana vai ser dedicada a água, pH e tampão. Eu devo gravar uns 4 vídeos para essa semana. Esse primeiro eu vou falar sobre as propriedades da água, tá? E por que que a água é tão importante para a manutenção da vida nesse planeta, tá? Então, se vocês lembrarem de alguns anos atrás, a gente fez muito barulho por causa da descoberta desse sistema, o TRAPPIST. Qual é a desse sistema? Por que que ele era tão importante? É porque foi um dos primeiros sistemas onde a gente tinha uma alta probabilidade de haver planetas de tamanhos semelhantes ao planeta Terra, onde a gente sabia que tem água líquida em temperaturas razoáveis. Isso foi um bafafá, foi muito grande, porque aumenta as chances de haver vida lá fora. Por quê? A gente acredita que a vida depende de água líquida. E a presença de água líquida em outros planetas fora do planeta Terra é muito importante. Tá? E por que que a água é tão importante para manter a vida, né? O que tem na água de tão especial? Por que não álcool, metano ou outra coisa? Bom, vamos começar a analisar isso pelo básico, tá? Pela estrutura da água. Como vocês sabem, a estrutura da água é feita de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Tá? Esses átomos se dispõem mais ou menos em V, tá? Eu acho que essa é uma imagem que vocês têm na cabeça, o oxigênio no vértice do V. Tá? E isso acontece porque o oxigênio ele se pareia, ele compartilha elétrons com cada átomo de hidrogênio, tá? E ele ainda tem 2 pares de elétrons que se dispõem de forma oposta aos átomos de hidrogênio, formando essa estrutura tetraédrica. Então a gente diz que a água tem uma estrutura tetraédrica, tá? Dois dos vértices desse tetraedro contém átomos de hidrogênio e 2 contém elétrons não pareados. Tá? Isso torna a molécula da água uma molécula que a gente chama de polar. Tá? Ela tem, ou seja, ela tem um lado que é o lado onde ficam os átomos de hidrogênio. Ela tem um lado fracamente positivo, porque os elétrons do hidrogênio ficam mais perto do oxigênio do que do hidrogênio, tornando esse lado fracamente positivo, e tem um lado fracamente negativo, que é o lado onde se encontram os elétrons não pareados. Tá? O fato da água ser uma molécula polar permite com que ela forme ligações de hidrogênio, que são essas ligações aqui, todas em azul. Tá? Vamos ver aqui nesse lado aqui o que acontece. Então a gente tem 2 moléculas de água e o lado levemente positivo ele interage com o lado levemente negativo da molécula de água, formando essa ligação. A gente chama essa ligação de hidrogênio. Tá? Não é uma ligação física, por isso que a gente eliminou o termo de pontes de hidrogênio, porque a ponte de hidrogênio dava uma ideia de uma ligação física. Ela não é uma ligação física, ela é uma interação eletrônica, eletrostática. E é uma ligação fraca entre um lado fracamente positivo e um lado fracamente negativo. O que acontece é que, como tem muitas moléculas de água e essas ligações elas se formam e se desformam muito rapidamente, o todo é muito forte, é muito coeso. Então, as ligações de hidrogênio são fracas, mas numerosas. E isso
faz com que a água, ela no seu estado líquido, interaja muito entre si. O que explica por que é tão difícil fazer com que a água evapore, tá? Porque ela tem muita coesão por causa das ligações de hidrogênio. É importante lembrar que essas ligações de hidrogênio podem ser formadas com outras moléculas, não é uma ligação exclusiva da água. Isso acontece em moléculas biológicas de forma muito frequente. Então, a gente tem ligações de hidrogênio entre átomos eletronegativos, como oxigênio e nitrogênio. Tá? E é importante notar que esse hidrogênio está sempre ligado também a um oxigênio ou a um hidrogênio. Por quê? O hidrogênio ligado ao carbono não tem esse caráter eletropositivo, então ele não forma ligações de hidrogênio. Tá? E por que isso é importante? Porque essas interações fazem com que várias moléculas biológicas sejam solúveis em água. E essas ligações de hidrogênio também mantêm diversas estruturas biológicas, como o DNA. Então aqui no cantinho a gente tem duas bases nitrogenadas formando duas ligações de hidrogênio. Tá? Aqui, a adenina e a timina. A gente ainda tem a citosina e a guanina fazendo 3 ligações de hidrogênio, e isso ao longo de toda a cadeia do DNA, e o que ajuda a manter a estrutura dessa molécula. Tá? As ligações de hidrogênio também explicam outras propriedades físicas que são únicas da água. Né? Eu já mencionei o ponto de evaporação alto, tá? Por causa das ligações de hidrogênio. E quando a água congela, ela forma estruturas, como vocês podem olhar aqui no slide. Essas estruturas, elas são, se vocês prestarem atenção e compararem entre o gelo e a água, elas ocupam mais espaços na forma de gelo do que na forma líquida, o que faz com que o gelo boie. Isso daqui é único entre os solventes. Tá? Geralmente, um sólido de um solvente ele é mais pesado do que o líquido. Isso ajuda, por exemplo, num planeta que está numa temperatura muito baixa e só uma camada da água congela e o resto se mantém líquido, porque o resto se mantém protegido contra o lado mais frio. Tá? Então, o fato do gelo boiar faz com que a água dificilmente fique totalmente congelada nos planetas, o que favorece o surgimento da vida. Tá bom? Outra coisa é que a água, fazendo essas ligações e outras interações, ela atua muito fortemente como um solvente. Tá? Não só de moléculas biológicas, mas de íons também. Tá? Então a gente tem aqui um cristal de KCl sendo dissolvido pela água. E o que quer dizer que ele está sendo dissolvido? Quer dizer que ele começa a interagir com a água. Se vocês prestarem atenção, o cloreto, que é negativo, interage com o lado positivo da água, e o potássio, que ele é positivo, ele interage com o lado negativo da molécula de água. Tá bom? E essa camada de água interagindo com as moléculas, ou com os átomos, ou com os íons, a gente chama de camada de solvatação. Se a gente olhar outras moléculas biológicas, a gente pode ver que várias delas interagem com a água, como eu falei na semana passada. A gente tem carboidratos, a gente tem aminoácidos, por exemplo. E a gente tem moléculas que são os lipídios, por exemplo, que não interagem com a água. Então a gente tem aqui uma cera que tem duas longas cadeias de carbono em amarelo que não interagem com a água, então elas são não polares ou são apolares. A gente tem um exemplo aqui de um aminoácido que tem um lado não polar e um lado polar carregado, né, positivo e negativamente. E a gente tem uma fosfatidilcolina,
que tem duas longas cadeias de carbono que não interagem com a água, e tem um lado que é carregado positivamente e negativamente que interage com a água. Esses compostos que têm um lado apolar e um lado polar, eles são chamados de compostos anfipáticos, né? Muita gente teve dúvida na semana passada. Esses compostos anfipáticos são muito especiais porque eles permitem a formação de membranas, onde o lado que interage com a água fica voltado para a água, para o meio líquido, né, para o meio aquoso, e o lado que não interage com a água fica voltado para dentro, onde ele não interage com a água. Isso também pode acontecer, por exemplo, com proteínas. O lado da proteína que interage com a água fica para dentro da proteína, que não interage com a água fica dentro da proteína, e o lado que interage com a água fica fora da proteína, formando uma camada de solvatação de água em torno dela. Isso explica, por exemplo, por que a interação de alguns substratos, algumas moléculas com uma enzima. Tá? A interação pode não acontecer porque as moléculas de água não permitem. Só que às vezes, quando o substrato ele se choca com a enzima com uma força suficiente, essa camada de solvatação ela é deslocada, e o fato dela ser deslocada aumenta a força na qual a enzima, a proteína, interage com o substrato, com a molécula. Tá? E isso é muito importante para a formação de complexos enzimas-substratos, como vocês vão ver nas semanas seguintes. Tá? Por fim, a água tem uma fraca tendência a se dissociar. Ela tem um fraco comportamento ácido, né, de um ácido. Ela pode se dissociar, né, em H3O, né, duas moléculas de água podem se dissociar em H3O positivo ou OH negativo, que são moléculas carregadas. Isso daqui torna a água num ácido fraco, e que vai ser muito importante para o próximo vídeo, onde a gente vai discutir pH. Tá bom? Então, só resumindo, a água é uma molécula polar, ou seja, tem um lado positivo e um lado negativo. Ela age como um solvente importante para as moléculas biológicas. Ela, porque tem um lado positivo e porque tem um lado negativo, ela forma ligações de hidrogênio, não só entre moléculas de água, mas com outras moléculas e principalmente outras moléculas biológicas. E a água não interage com moléculas apolares. Tá? E isso vai trazer propriedades interessantes quando a gente for falar de membranas. Tá bom? Esse é o primeiro vídeo de 4 vídeos dessa semana. Até mais!